Tem gente que está perdendo o milagre por conta do orgulho. Naamã quase voltou para sua terra leproso por conta do orgulho. Será que isso também não está acontecendo com você? Você sabia que o orgulho pode estar atrapalhando você de viver os milagres de Deus? Hoje, nesse devocional, eu quero te convidar a analisar comigo e refletir sobre algumas lições da história de Naamã e como podemos superar o orgulho para viver os milagres de Deus. Então, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Rotina de Oração. Eu sou o pastor Maxiel e é sempre uma alegria receber cada um de vocês aqui, tá bom? Aqui nesse canal sempre temos uma palavra de fé, de renovo, uma palavra verdadeira ao seu coração. Então, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, não se esqueça também de deixar o seu like, seu comentário e de compartilhar com alguém que precisa também ouvir uma palavra como esta, tá bom? Então vamos lá. A história de Naamã. A história de Naamã começa em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, vai estar falando da história de Naamã. Naamã era leproso e uma serva fala sobre o profeta Eliseu. Naamã vai até Eliseu, porém Naamã fica ofendido com a forma que Eliseu o recebe. Naamã chega com toda a sua comitiva e Eliseu nem na porta sai para recebê-lo. E isso deixou Naamã um pouco furioso e até mesmo orgulhoso. Naamã, ele era comandante do exército sírio. E Naamã era um homem muito prestigiado, era um homem de destaque, era um homem conhecido em toda a sua região. Naamã era uma pessoa bem conceituada, porém Naamã era leproso. E isso nos faz pensar que os títulos e conquistas não nos livram das dores mais profundas. Talvez estou falando com você que está vivendo um tempo de profundas dores. E hoje o Senhor, Ele quer te curar de todas as suas dores, seja a mais profunda, Deus pode te curar hoje. Apesar do alto cargo de Naamã, ele foi orientado por uma jovem, uma serva, que disse que na sua terra tinha um profeta e que esse profeta era homem de Deus e que poderia curá-lo. Ela disse: se o meu Senhor fosse até a minha terra, com certeza o profeta iria curá-lo. Agora, o que podemos aprender com a história de Naamã e como superar o orgulho? Primeiro, o orgulho esconde a nossa maior necessidade. O orgulho esconde a nossa maior necessidade. Naamã era respeitado, poderoso, mas era leproso. Pense comigo, ele tinha todo o poder. Naamã era conceituado e tinha êxito em suas batalhas, mas ele vivia um dilema com a sua saúde. Ele era leproso. E sabe, queridos, que podemos entender é que o orgulho faz a gente mascarar a dor, sorrir por fora, mas por dentro está podre ou está apodrecendo. Sabe, Naamã escondia. Imagine Naamã chegando em casa para tirar aquelas vestes. Só quem via a lepra de longe era a sua família. Naamã não podia ter contato com as pessoas. Naamã tinha que maquiar, colocando a armadura para poder esconder a sua dor. Naamã escondia a sua lepra. Por baixo daquela armadura ele estava leproso, com muitas dores. Isso nos faz pensar como muitos também escondem suas feridas por trás de uma aparência, por trás de um sorriso. Sabe, tem pessoas que estão assim. O que você tem escondido por causa do orgulho? Você já parou para pensar? O que você tem escondido? Será que você hoje não precisa abrir o seu coração para pedir ajuda? Deus não cura o que você está fingindo. Deus não cura.
Deus cura quando nós abrimos o nosso coração. E talvez tudo que você precisa hoje é abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, o que está doendo na minha vida é essa área. É o meu casamento, é meus filhos, é minha vida espiritual, é minha vida financeira. Qual é a área que está te trazendo dor, meu amado e minha amada? Talvez está na hora de você hoje pensar qual é a área da sua vida que está te gerando dor. A segunda lição que podemos tirar da história de Naamã é que a cura começa quando ouvimos quem está abaixo de nós. O verso 3 do capítulo 5 vai nos dizer: foi uma serva que me apontou o caminho de cura. Naamã só encontrou a cura porque ouviu uma menina cativa que estava lá servindo na sua casa como escrava. Deus pode usar gente simples para nos dar direção. Mas às vezes o orgulho nos faz desprezar os conselhos, porque aquela pessoa que está nos dando conselho parece pequena demais. Sabe, é aí que o orgulho nos domina. E aí que eu te pergunto, será que você tem agido com humildade? Será que você recebe os conselhos com humildade? Ou será que você tem rejeitado os conselhos porque você está em uma posição e aquela pessoa que está te dando um conselho está em uma outra posição? Às vezes, o milagre vem disfarçado de simplicidade. E tem pessoas que, infelizmente, se coloca numa bolha ou numa posição e não recebe nada do Senhor. Você precisa aprender a receber os conselhos com humildade e simplicidade. E às vezes, o que tanto clamamos, o que tanto pedimos, vem de pessoas tão simples, de pessoas que às vezes para muitos é pessoas irrelevantes, mas que Deus usa com poder, com autoridade, e nós não podemos ignorar essas pessoas. Essa menina era uma menina que temia a Deus e ela apontou o caminho, ela apontou a direção para a pessoa correta que poderia curar a vida de Naamã. Talvez tenha alguém do seu lado que você desconsidera, que você não ouve, que você não para ouvir porque você acha, no seu achismo, que aquela pessoa é irrelevante, porque ela não está na mesma posição que você, sabe? E às vezes esse é o nosso perigo, achar que só pessoas que estão do nosso lado, que está acima de nós, que tem voz para falar conosco. E é aí que perdemos o milagre. Por quê? Porque Deus usa todos que se colocam na brecha. Deus usa o mais conceituado, como usa o mais simples também. E nós não podemos fechar o nosso coração. Deus usa cada pessoa da forma que Ele quer e como Deus bem entende. A pergunta que nos cabe é: será que estamos parando para ouvir a Deus através de pessoas tão simples que podem nos dar um direcionamento? O terceiro ensinamento que tiramos dessa história de Naamã é que o orgulhoso se ofende quando Deus age fora do script. Script é rota, script é roteiro. Às vezes nós queremos que Deus age da nossa maneira. E olha o que Naamã, no verso 11, ele achava: achei que ele sairia, invocaria o nome do Senhor e tocaria. Naamã estava imaginando uma coisa. E quantas vezes nós estamos imaginando como Deus pode agir? Queremos ditar para Deus a forma que Deus deve agir em nossas vidas. Naamã criou expectativa do jeito dele. Naamã, ele criou uma expectativa da forma dele. Mas, pela obediência, queridos, pela obediência, nós recebemos o milagre. Naamã, ele criou uma expectativa do jeito dele e ficou frustrado quando Deus agiu diferente. Deus não se move pela nossa expectativa, mas pela obediência. Eu quero frisar isso para você. Talvez você está criando uma expectativa de um jeito, de uma forma que Deus vai agir. Deus age da maneira dele. Deus age conforme Ele quer. O que Deus espera de nós é obediência total. E talvez você tenha rejeitado o mover de Deus porque Ele não agiu do seu jeito.
porque Deus não está agindo da sua forma, porque o Senhor não está agindo do seu jeito. Às vezes nós queremos dizer para Deus, Deus age assim, não, Deus vai agir assim, não, Deus vai agir desse jeito, sabe? E não é assim. Deus tem sua forma de nos conduzir ao milagre. A pergunta é, você tem agido com obediência? Até mesmo naqueles caminhos que você acha, não, esse caminho não é de Deus, esse caminho não é Deus, esse caminho não é o de Deus para a minha vida. Cuidado, cuidado. Às vezes Deus tem suas formas de trabalhar e a gente precisa ficar atento como Deus trabalha. E a pergunta que eu te faço é, você tem rejeitado o mover de Deus porque Ele não agiu do seu jeito? Talvez você está aí, frustrado, decepcionado e até mesmo orgulhoso, sabe, revoltado contra Deus porque Deus não fez o seu capricho, Deus não fez da sua forma. Você imaginou de um jeito, mas Deus fez totalmente contrário. E talvez você precisa pensar, quantos milagres você já perdeu por causa disso? Deus não se move pelas nossas ideias. Deus, Ele cria os caminhos do jeito dele e da forma dele. Então, meu querido, entenda, Deus tem sua forma de trabalhar. Naamã imaginou que era de um jeito, mas o Senhor conduziu por um outro caminho. E o que importa, queridos, é que o milagre vai se concretizar. Se o caminho é aquele que Deus ditou para Naamã, esse é o caminho, tá certo? Então, às vezes, a gente precisa ficar atento ao que Deus está nos falando. A quarta lição que aprendemos com a história de Naamã é que a obediência humilde abre a porta para a transformação. Então, a obediência, a humildade, nos leva a um caminho de transformação. Então, no verso 14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão e ficou purificado. Naamã só foi curado quando deixou seu orgulho de lado e obedeceu. Às vezes, queridos, nós precisamos deixar o orgulho de lado. A maior vitória não foi a cura da lepra, mas a transformação do coração de Naamã. É o que eu aprendo aqui. Deus não queria só curá-lo da sua lepra, mas queria também transformar o coração de Naamã. E talvez tudo que Deus quer fazer na sua vida, além de te curar dessa dor, também é transformar o seu interior, também é transformar o seu coração, tirar esse orgulho do seu coração. Sabe, o orgulho procede à queda, procede à ruína. Então você precisa entender que Deus rejeita o orgulhoso. Enquanto Naamã estava orgulhoso, ele não recebeu o milagre. E às vezes nós estamos assim, com um coração orgulhoso. Mas você precisa hoje estar disposto a obedecer humildemente. Se Deus está te pedindo, querido, minha querida, para você reconciliar com alguém, para você buscar alguém, a ajuda de alguém, um conselho de alguém, não seja orgulhoso. Peça ajuda, peça orientação, ouça o conselho de Deus, sabe? Deus quer te orientar, mas a pergunta é, você está disposto a descer? Você está disposto a mergulhar? A obedecer mesmo sem entender? Enquanto você permanecer orgulhoso, você não vai ver o milagre. Mas quando você decide descer o orgulho, a fé se levanta e o milagre acontece. Deus quer hoje mudar a sua vida, mudar a sua história. E talvez o que está te impedindo hoje de receber o milagre de Deus se chama orgulho. Talvez você hoje esteja travado espiritualmente por causa do orgulho. Você se recusa a pedir perdão, a reconhecer o erro, a obedecer a direção tão simples do Senhor. Hoje o Senhor, meu querido, minha querida, está te dizendo, desça o seu orgulho e eu te levantarei com cura. Meu querido, eu não sei qual área da sua vida que você precisa de uma cura, você precisa de uma restauração, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para tirar o orgulho da sua vida e viver os milagres de Deus que Ele tem para a sua vida. Eu quero, nesse momento, abençoar a sua vida e pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, reconhecer que muitas vezes deixamos o orgulho atrapalhar o Teu agir. Nos ajude a sermos humildes, a ouvir a Tua voz, mesmo que ela venha de forma simples, que possamos descer, obedecer e viver o milagre do Senhor. Meu Deus, eu oro
para que a tua palavra encontre o coração desse irmão, dessa irmã, e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra falou com você, comente aqui: eu decido descer para viver milagre. Você decide? Então comente aqui abaixo. Compartilhe também essa palavra com alguém. Não se esqueça, deixe seu like, seu comentário, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro dos nossos devocionais por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.